Na aula de hoje, iremos trabalhar com a potenciação, ela que é representada por A elevado a N, onde esse A nós chamamos de base, o N chamamos de expoente, e o resultado dessa operação chamaremos de potência. O N, que é o expoente, ele determina quantas vezes a minha base fará uma multiplicação. Ou seja, a minha base vai se multiplicar por ela mesma determinadas vezes. Quem vai determinar a quantidade de vezes é o meu expoente, certo? Então, aqui, o A, ele está fazendo a multiplicação por ele mesmo. Esse pontinho aqui significa vezes. Tanto pode ser o pontinho como a letra X. Será a multiplicação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Calcule as potências a seguir. Na letra A, nós temos 3 elevado a 2, ou eu posso ler 3 elevado ao quadrado, onde, se eu perguntar aqui a vocês, quem é minha base e quem é meu expoente? A base é o número que está embaixo, então é o 3. E o meu expoente é o número que está elevado, então o meu expoente aqui é o 2. Certo? Então, o expoente, ele vai determinar quantas vezes esse número vai se repetir por ele mesmo. Então, como o expoente é 2, o 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Logo, nós temos que 3 elevado ao quadrado é o 3 vezes 3, que é 9. Então, esse resultado aqui, ele é chamado de potência. Na letra B, eu tenho 5 elevado à terceira, ou 5 elevado ao cubo, né? O 5 aqui é elevado ao 3. Eu posso ler 5 elevado ao cubo. Então, o 5 vai fazer a multiplicação por ele mesmo 3 vezes. Eu irei fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Na letra C, nós temos o número decimal, 0,1 elevado ao quadrado. Então, esse número vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Não é uma multiplicação por 2, é 0,1 vezes 0,1 2 vezes. Então, fica 0,1 vezes 0,1. Multiplicação com os números decimais. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1 dá 0, e 0 vezes 0, 0. Somando, nós ficamos com 1, 0, 0. Como o primeiro número tem uma casa decimal e o segundo também, totalizam 2. Então, da direita para a esquerda, eu contarei 2 números, que são 2 casas, para posicionar a minha vírgula. Então, 1, 2. Meu resultado será 0,01. Na letra D, eu tenho um número fracionário. Eu tenho 1 meio elevado à quarta potência. Então, a minha base, que é 1 meio, vai se repetir 4 vezes, fazendo sempre uma multiplicação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. E aí, nós temos uma multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, nós multiplicamos os numeradores, que são os números que estão em cima, e aí eu coloco o resultado aqui, né, no numerador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. E multiplicamos os denominadores. Colocamos aqui na parte de baixo da fração. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2, 16, certo? E na letra E, eu tenho 3 meios elevado ao cubo. Então, a minha fração vai fazer a multiplicação por ele mesmo 3 vezes. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazer 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. O expoente, ele determina quantas vezes a base se repete. Como o expoente é 3, ele vai se repetir 3 vezes. E assim como na letra D, nós vamos multiplicar os números que estão em cima, depois multiplicar os números que estão embaixo. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Resolvido o exemplo 1. Eu vou deixar aqui 2 observações para vocês, que também é um conteúdo sobre as propriedades das potências, certo?
A observação é que todo número elevado ao expoente zero, o resultado será sempre 1. Então, não importa quem é a minha base. Se o expoente for zero, o meu resultado é 1. Então, aqui eu tinha 0,04 elevado a zero, é 1. Menos 1000 elevado ao expoente zero é 1. 3 quartos elevado ao expoente zero também é 1. E a outra propriedade, a outra observação, é que todo número elevado ao expoente 1, o resultado é a própria base, né? Porque a base ela só vai se repetir uma vez. Então, quando eu tenho 10 elevado a 1, é o 10. 1000 elevado a 1 é 1000. E 3.000 elevado a 1 é o próprio 3.000. Boa aula e bons estudos!